a pedidos das pessoas, mandaram muito e-mail e gostaria que eu fizesse alguns comentários a respeito de partidas. Então eu solucionei alguns problemas de partidas e eu vou demonstrar aqui como é que se analisa, tá? Uma análise simples que você deve posicionar isso durante a sua estrada como jogador de xadrez. Vai servir de grande ajuda porque essas dicas você acelera o raciocínio e mantém o foco na partida. Então vamos lá, tá? Jogou D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo F3 e D5. Pronto. Aqui você já identifica a abertura como a E10 anti-misoíndia. Existe o contato entre os peões, né? Tá? Devemos desenvolver a peça no centro, porque esse tipo de contato só faz você indo em contra a realização do domínio da casa E4. Então você joga cavalo C3, cavalo de BD7. O preto já cria um problema, que é essa formação de negras bloqueia o bispo de C8, né? Então, e outra coisa, isso aí já torna-se a variante do gambito da dama recusado. A abertura D37, que é a abertura dos 3 cavalos do gambito da dama recusado. Então, toma e toma. C toma D, toma D. O que é que significa isso? As trocas de peões refletem que a ala do rei negro fica menor, tá? Se você olhar aqui, beleza? Por isso que se troca. Quanto menos pessoas, menos defesa na ala do rei, melhor, né? Tá? Ok? Bispo F4. Bispo F4. Traz mais uma peça para o centro. E ele joga C6. Porque esse bispo já está atacando o ponto débil de C7. Isso chama-se a variante Symes, né? A variante Symes. Não é a London, é a Symes, tá? Quando não tem E6 e fica essa formação aqui. A formação A7, B6, C6, D5. E3, bispo E7, tá? O E3, ele desenvolve mais um bispo, tá? Aí agora, bispo E7 e agora H3. Dá uma casa, porque esse ataque no bispo, ele é primordial, tá? Então você joga H3 para dar uma casa para o bispo, porque esse bispo é muito bom. Como não jogou atacando o bispo, cavalo H5, como eu já disse, devemos encontrar uma segurança para o bispo, H3. Roque, e como Capablanca disse, no gambito da dama, você tem que fazer jus ao controle da diagonal B1H7, tá certo? Como você já tem H3 e você nunca mais, né, vai ter o bispo G4, aí você pode dominar. Bispo D3.
Tá? A teoria do peão da dama reconhece o domínio da diagonal B1H7. Tá vendo aí? Torre E8, é o ataque indireto pro rei. Eu vou me esconder, né? Ó, perdi um tempo, mas me escondi. Cavalo F8. Por quê? Né? Cavalo F8. A segurança do rei e retirando, né, o encalço do cavalo F6, liberando o cavalo F6 para juntar-se ao ataque e defendendo por trás o peão ruim de H7, porque a branca domina a diagonal B1H7, cavalo F8, que também pode pular para E6 ou G6 para atacar o bispo que está em F4, uma excelente posição. Tá? Aí cavalo F8, cavalo E5, e agora eu tenho 1, 2, 3, 4 peças no centro, domínio absoluto da branca no centro, tá? Cavalo E5, conquistando o centro. Bispo D6, né? Bispo G3, porque eu quero firmar meu cavalo, tá? Cavalo G6, protegendo, né, o bispo do ataque. Esse bispo foi protegido já, tá certo? E forçando F4 aqui, ok? F4, tá? Reforça com F4 o cavalo E5. Agora ele não sai mais daí. O domínio do centro é total. A vantagem posicional do branco, tá certo, é visível. E o cavalo de E5 reina na partida. Aí C5 tenta minar o centro, tá? Tenta minar o centro. Aí dama F3, mais uma peça centralizada aí, trazendo para o centro a peça potente. E a gente chama isso de princípio da sempre viva. Por quê? Porque você estará vivo sempre quando as suas peças estiverem no centro, tá? Uma peça no centro, 2, 3, 4, e essa aqui apoia o peão no centro. C4, né? Bispo C2, bispo C7, conservando, né? Conservando o par de bispo. Torre de A, D1. A gente chama isso de lance misterioso, lance misterioso de torre. Vou explicar rapidamente o que é isso. Existe um lance de torre que a gente diz que a torre tem que estar na coluna semi-aberta. E quando os grandes mestres dão os lances assim, por trás da cadeia de peão, Devoretes disse que isso aqui é os mistérios das torres. Mas depois que você lê o livro de Devoretes, é o seguinte: Devoretes diz que a ideia dos grandes mestres com as torres, principalmente Karpov, que gostava de fazer esses lances, é o seguinte: essa torre já está desenvolvida, tá? Então ela não mexe. Essa torre não tem mais o significado de proteger o peão de A2. Então ela tem que vir para o centro. Se ela tem que vir para o centro, então a observação é a seguinte: na coluna B não há necessidade, certo? Na coluna C está tampado pelo peão. Então só pode coluna E e coluna D. Então você, infelizmente, né, capivara aí da moda, chega e faz assim: deve ser aqui. E não. Karpov diz: a torre deve estar sempre atacando. Então preste bem atenção. Se você joga aqui, ele não ataca nada, porque quem está do outro lado
é a mesma força. Agora, quando você pega a torre e joga aqui, essa torre ataca indiretamente a dama, é só tirar. Então o lugar, além de apoiar o peão, porque se você capturar aqui, ele vai abrir em cima do... Então essa é a ideia de jogar o mistério da torre. Torre de A, D1, A6, né? A6. Aí agora, né, você observa que a ala da dama quer expandir, jogar aqui e jogar aqui, tá certo? A6, aí A4, diminui, né? Impede a junção dos peões, porque se ele jogar B5, vai juntar A, B, C e D em cima do cavalo e do bispo, e vai ser um pouco assim desastroso, né? Aí ele A4, torre A7, tá? Essa torre A7, pessoal, é uma daqueles lances que é para trazer rapidamente essa torre para aqui, ó, e defender esse peão, tá? Essa torre A7 aqui, ó, que joga aqui e traz, tá? Tá ok? Não se assuste não, torre A7 não lance ruim não. A ideia é trazer a torre. Torre A7, bispo E1, e agora o bispo sai dando vantagem à cadeia em cima do jeito que você queria. Eu vou agora querer em cima do rei, tá? Bispo A1, bispo A5, bispo A5, preparando, vamos preparar, né? Aí G4, lá vai o ataque, bispo toma C3. Aí é um erro estratégico. Veja, tática é a realização dos movimentos das peças em cima do pensamento, né? Em cima do plano. A estratégia é o plano. Quando você troca o bispo pelo cavalo, tem que ter uma estratégia, tá certo? De recompensa. Porque se não tiver, preste bem atenção, se não tiver, você está estrategicamente perdido. Ele só capturou aqui para juntar as peças e passar a torre. Veja que é muito pouco, muito pouco. Então, bispo toma e o cavalo salta para E4, certo? E não podemos deixar um cavalo ser alojado aqui. Não podemos, de maneira, hipótese nenhuma. Não pode. Bispo toma, peão toma. E agora a dama não pode tomar porque leva o susto de F6. E você não pode dar cheque, não é? Então você ainda fica na segurança da categoria, né? E outra, não deixa a dama entrar, né, em H4. Beleza? Problema G3, bispo D7. Olha, querendo infernizar, tá certo? Então agora a gente vai dar um pequeno rescaldo. F5, cavalo versus cavalo. E agora, ó, essa manada de peões deve ser o suficiente para ganhar, mesmo entregando o peão aqui, tá? Mas como o peão já está caído, ele vai desenvolver dama C7, dama F4. Agora eu vou capturar o quina, bispo toma, a torre mergulha para o ataque, tá? A torre D6, rei H8. E agora, ó, esse bispo virou um grande atacante em cima do rei. Aí ele jogou D6, né? Jogou E6, F6, agora G5, tá tudo em cima. Dama E7, isso é horrível, gente. Nenhuma peça maior, principalmente a dama, deve ser alvo, né? Ser alvo de
segurar a posição. Isso é visível que o preto está perdido. Quando a pessoa vem trazer uma dama para ser suporte de um peão, é porque realmente o patamar está perdido. G toma F6, né? G toma F6 e o rei sai do cheque, né? E o rei sai do cheque. Torre F8, mais uma peça sobrecarregada. Torre G1, B6. Lembra da torre de A7 que deveria ter passado quanto antes? Dama H6. E agora não pode tomar porque leva mate, né? Torre B7, torre D2 para dobrar, e agora vai sacrificar em mate, porque vai jogar cheque, 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 e a torre está aqui em mate, certo? Bispo D1 aqui, tentando. Isso aqui é tentando, né? Morte. Isso aqui é tentando, logicamente que isso é uma partida relâmpago, né? Mas jogou bispo E8 e torre de D, B2, G2 e abandona. Por quê? Porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, certo? Vamos dizer assim que ele jogasse aqui, pronto. Aí agora, ó, cheque. Se toma de torre, mate. Se toma de dama, cheque. Torre toma, mate. Então é isso aí, tá bom?